Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o simbolismo na Divina Comédia, que é o poema de Dante Alighieri, né, que é dividido nas três partes, no inferno, no purgatório e no paraíso. Para quem acompanha o trabalho do Jonathan Pageau, ele fala bastante sobre esse poema, né? Ele já comentou isso em várias ocasiões, mas apesar de eu também usar algumas referências dele aqui para falar de um simbolismo mais tradicional, eu vou focar bastante no aspecto psicológico, né, para fazer uma relação da Divina Comédia com a psicologia do Jung. Então, como é que funciona a Divina Comédia, né? A história é a seguinte: Dante ali no começo então tá perdido no meio da floresta. Ele vai tentar subir uma montanha, mas uns animais bloqueiam o caminho dele. E aí ele é obrigado então a descer, né? E aí aparece Virgílio, que é um poeta que vem amando de Beatriz e que está chamando ele para ir para o paraíso, né? Então, para encontrá-la, né? E para fazer isso, então ele tem que seguir Virgílio através do inferno e do purgatório. Então ele tem que descer do inferno e começar a escalar a montanha do purgatório para depois chegar no paraíso. Então aqui a gente tem uma história clássica dessa descida no submundo para uma transformação posterior. Esse descer para subir, né? Esse tipo de padrão que o Dante constrói em cima, né? Que é um padrão arquetípico que o Jung comenta bastante, mas que dá para a gente pensar não só em termos de mitologia, né? Ou uma coisa religiosa, por exemplo, como a história de Cristo. O que acontece na história de Cristo, né? Ele é crucificado, ele desce à mansão dos mortos e ressuscita no terceiro dia, sobe aos céus e fica à direita do Pai, como a gente fala na oração do credo, né? Então tem essa ideia de que ele desce e depois ele ascende. E obviamente que isso influenciou a estrutura do poema de Dante, mas dá pra gente pensar também em outras coisas, né? Porque esse padrão ele é muito forte, esse padrão da descida e da transformação. Dá pra gente ver a analogia dele com várias coisas no universo, tanto no nível microcósmico. Então quando você pensa numa semente, né? Você planta a semente, você coloca ela na terra, ela desce, e aí depois ela sobe, né? Como uma planta, ela nasce, ela se transforma. Então, ela morre ali e ela renasce. A mesma coisa se olhar no nível macrocósmico. Então você olha para o universo, para o Sol, de um ponto de vista humano. Então o Sol ele desce, né? Ele se põe e no outro dia ele renasce e surge pela manhã renovado, né? A gente pensa isso também na vida humana. A gente é a mesma coisa. Então você está cansado. O que você faz para se renovar? Você dorme. Então você está em pé, você está cansado, você deita, você morre, né? Porque até na mitologia grega, Thanos, que é o deus da morte, é irmão de Hipno, que é o do sono, né? Essas coisas são similares. Então é como se o sono fosse essa pequena morte que ajuda a gente a recuperar a nossa energia, ajuda a gente a renascer. Então, essa é o poder desse padrão, né? Você consegue enxergar ele em vários lugares do universo. Então é como se ele fosse uma estrutura metafísica que está por trás de vários fenômenos. Por isso que quando a gente pega uma obra tipo a Divina Comédia, que vai ter várias dimensões, né? Tem dimensões políticas, religiosas, filosóficas, mitológicas, psicológicas. Ela tem esse simbolismo tão diverso, para ela conectar tudo isso, ela precisa de uma estrutura universal, de uma estrutura que fale de várias coisas ao mesmo tempo, como é esse padrão da morte e do renascimento, né? E aí, por que então que Virgílio que é o guia de Dante pelo submundo? Então, Virgílio é um poeta romano, né, do início da nossa era, e ele que escreveu a Eneida, que é esse livro aqui, né, a Eneida do Virgílio. E o que acontece nesse poema, tem uma parte que Enéas, que é o herói principal do livro, ele tem que descer ao submundo, né? Ele desce ao submundo para encontrar o pai dele e tal, receber as visões lá, e volta para ele conquistar ali a região do Lácio, onde ele vai fundar as bases do futuro Império Romano. Então ele tem esse padrão, né, da descida ao submundo. Então Virgílio conhece o submundo, porque ele descreve ali na Eneida, e aí por isso que ele vai ajudar o Dante a atravessar isso, além do fato de que Dante era poeta, né? Então ele diz que ele aprendeu o estilo dele com Virgílio.
E é como se então Virgílio fosse o mestre dele, que deu essa ferramenta de iluminação que é a poesia para que ele pudesse seguir o caminho espiritual dele e se elevar acima dos seus pecados, acima das coisas mundanas, tal. A poesia é essa ferramenta de autoconhecimento e de iluminação que ele recebeu desse mestre, né? E não deve ser difícil entender por que o mestre é quem ajuda a gente a superar esses vícios, esses pecados que estão no inferno. Então, por exemplo, a gente pensa numa pessoa, uma história muito comum de um menino que acabou caindo nas drogas, tal, mas aí foi salvo porque começou a jogar futebol. E aí encontrou o esporte, e aí o esporte foi esse caminho para ele, para fora do inferno. A mesma coisa, alguém que era do mundo do crime, e aí conhece a música, e aí a música se torna aquele caminho para ele sair do mundo do crime e tal. Então, essas coisas das artes, a música, o trabalho, acaba sendo um instrumento para elevar o ser humano, se ele é usado de forma própria, dar um sentido para a vida humana, que ajuda ele a superar esses prazeres mais baixos, essas prisões, né, que estão relacionadas com o inferno, né? Então, o que acontece quando o Dante vai no inferno? As pessoas que estão no inferno, elas estão presas nesses desejos mais baixos. Elas estão presas em coisas que elas amam mais que Deus. E aí eu vou explicar um pouquinho mais o que isso significa psicologicamente, mas inicialmente deu para gente entender como que funciona essa descida ao inferno. Dante, ele então vai lá, passando pelos 9 círculos do inferno, e vai encontrando as pessoas que estão lá nesses círculos, e vai conversando com elas, e elas vão contando a história, como que elas foram para lá, o que elas fizeram e etc, né? E o Dante precisa passar por isso para depois ir para o purgatório. A gente pensa, por que ele precisa fazer isso, né? Por que ele precisa ir para o inferno antes? Então a gente pode enxergar isso aqui como o processo terapêutico, como isso funciona. Porque então é como se o paciente chegasse pra gente como Dante, ele chega perdido na floresta, com aquele sentimento de que está estagnado, de que ele não sabe o que está acontecendo, não consegue progredir, está tentando resolver um problema que não consegue. E aí o que a gente faz? Primeiro a gente pede, vamos ver os seus sonhos, vamos ver o que está acontecendo. Né? Pelo menos na psicologia analítica é isso que a gente faz. E aí o que acontece nesses sonhos? Começam a aparecer personagens. E normalmente tem os personagens negativos que a pessoa não gosta, tem que a gente vai chamar que são os complexos negativos da pessoa, que começam a aparecer no sonho como personagens diferentes, né? Como um perseguidor, um ladrão, um monstro, um animal, qualquer coisa negativa assim. Então normalmente essas figuras negativas representam a sombra da pessoa, que são os traços de personalidade que ela, ou aspectos da personalidade que ela não gosta nela ou não reconhece como sendo delas inicialmente, por isso aparecem como outros personagens, e a gente vai tentando entender o que esse personagem significa em você, o que ele pode estar querendo mostrar em você, né? Que parte isso é essa? E a pessoa começa a pensar, nossa, isso aqui representa tal coisa sobre mim que eu não tinha pensado, ela começa a reconhecer essa sombra. Então esse é o primeiro passo no processo analítico, mas é como se fossem personagens terceirizados, né, inicialmente. São outras pessoas que a pessoa vai aos poucos, né, refletindo sobre isso, integrando em si. Então ela faz essa primeira descida no inferno, igual o Dante vai conversando com todo mundo ali. E aí Dante vai tendo um insight sobre os próprios pecados dele, e aí quando ele tem esse insight, onde ele vai purificar esses pecados é no purgatório. Então como que é quando o Dante passa lá pelo inferno, vai descendo por todos os círculos e tal. Lá embaixo ele encontra Lúcifer, né, preso no gelo. Aí ele vai usar o corpo de Lúcifer como escada, e aí ele sai ali do inferno e chega ali onde tem a montanha do purgatório. Então o purgatório é uma montanha, o inferno é uma descida e o purgatório já é uma montanha, já é o início de uma subida. E ali no começo do purgatório, então, vem um anjo, né, e coloca 7 P's, letras P's, né, na cabeça de Dante, na testa de Dante, marca que representa os pecados do Dante, né. E aí ele tem que ir passando pelas diferentes sessões do purgatório, é como se ele estivesse se purificando desses pecados, né. Então essa é a segunda fase do processo analítico. Então a gente estava pensando, você desce, você reconhece a sua sombra, você conhece esses aspectos negativos, mas aí o que você faz com eles? Você transforma eles porque você começa a reconhecer eles como seu, você começa a tentar corrigir essas coisas. Então o Dante faz isso, ele vai corrigir no purgatório esses pecados que ele conheceu em si mesmo após essa descida no inferno, né? E é mais ou menos isso que acontece no processo terapêutico, a pessoa começa a ver o que ali ela está fazendo de incorreto, como ela estava agindo, começa a pensar em mudanças que ela tem que fazer, né, de comportamento.
Então, como que funciona a expiação dos pecados no purgatório? Também é um padrão muito interessante, né, que o Dante coloca, que é o seguinte: no inferno, então, por exemplo, vamos pegar o pecado da luxúria. O pecado da luxúria no inferno, as pessoas são punidas ali sendo jogadas de um lado por outro incessantemente por um redemoinho. Né? Quem viveu dessa forma, luxuriosa, fica nesse redemoinho. Então a gente pensa que simbolicamente é isso, né? A luxúria vem como esse vento que arrasta a pessoa, esse desejo sexual que ela não consegue controlar, esse desejo por prazer, e ela fica sendo arrastada por aquilo, né? Então como que esse pecado ele é reparado no purgatório? No purgatório a pessoa tem que ficar andando no fogo, tem que ficar andando naquele fogo queimando, né? E passar um determinado tempo dessa forma até ela conseguir acessar o paraíso, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você vê que tem esse desejo descontrolado e como que você aprende a controlá-lo, você tem que suportar esse fogo. Você tem que ficar nesse fogo, sofrer esse desejo, né? Esse desejo queimando, para você conseguir aprender a controlá-lo, né? Então é isso, para você purgar, né? Para você se purificar de um pecado, você tem que viver o modo de vida oposto. É a mesma coisa, se você era um viciado em bebida, você tem que passar um tempo em abstinência para você se purificar daquele pecado. Se você comia demais, você tem que passar um tempo comendo de menos para o seu peso voltar ao normal, né? Então é assim que o purgatório funciona. Normalmente, você vai ter que viver um tempo de vida que é o oposto do que você vivia antes, né? Antes de você encontrar um equilíbrio, né? No final. Então o purgatório, né, esse equilíbrio vem no paraíso. Então, como que as pessoas vão parar no inferno em Dante? Né? Como que elas vão parar no inferno? Então, Virgílio vai explicar para ele, ali no purgatório, que os pecados são frutos do amor mal direcionado. Porque qual que é a hierarquia própria do amor em Dante? Tem que ter o amor pelos bens secundários, né? E acima de todos eles é o amor pelo bem em si, que é Deus. Então você tem o amor a Deus acima de todas as coisas e depois você ama cada coisa na sua medida correta e aí você não vai pecar. Só que se você desses bens secundários, se você amar demais algum deles, aí você se volta contra o seu Criador. Se você tiver um amor mal direcionado, você peca. Então, por exemplo, que a pessoa que ama demais, voltando à luxúria, né? O sexo além do que ela deveria, coloca um valor excessivo naquilo, ela acaba transformando aquilo num excesso e numa coisa negativa para ela mesma, ela se torna viciada. Então dá pra gente entender porque que o excesso, o amor mal direcionado leva a pessoa a pecar, e aí ela tem que redirecionar esse fluxo do amor dela para um lugar adequado. E dá pra gente ver isso assim bem claro na teoria do Jung, né? Por que esse excesso de amor por bens secundários ele tem ao mesmo tempo a ver com uma rebelião contra Deus? Então o Jung vai falar que a imagem de Deus, né, é um arquétipo, ou seja, é uma coisa que já nasce na estrutura psicológica do ser humano. Todo mundo tem uma imagem de Deus consciente ou inconsciente. Por isso que em todas as culturas ao redor do mundo você tem o conceito de Deus. Não existe cultura humana onde não existe essa ideia. Você pode negar a existência de Deus, mas todo mundo tem esse conceito. Mas o Jung vai falar que como isso é uma necessidade psicológica do ser humano, se você se torna inconsciente de onde o seu Deus está, você acaba projetando ele em outras coisas, né? Então, por exemplo, a pessoa que não tem consciência de onde está a imagem de Deus dela, ela coloca uma ideologia política no lugar, e aquilo começa, você vê que ela fica fanática, como se aquilo fosse uma religião. Ou a pessoa coloca uma relação no lugar, então ela endeusa os pais dela. Nossa, a gente usa esse termo, né? Ele está endeusando alguém. Ou endeusa os filhos, né? Trata o filho como se fosse uma divindade. Então ela vai tentar suprir esse vazio de alguma forma. Só que quando ela faz isso, ela está substituindo, ela está satisfazendo essa necessidade com um objeto inadequado. Então, e aí isso vai ser negativo, né? Então se você coloca o seu filho no lugar de Deus, você vai começar a tratar ele de uma forma que é ruim para ele pode sentir que você ou tá super protegendo ele, ou tá, sabe, sufocando ele, ou ele vai começar a virar uma criança mimada e tal, e ao mesmo tempo você não vai querer deixar ele se separar de você, enfim. É isso que acontece. Uma coisa boa, que é uma relação familiar, se torna uma coisa ruim quando ela assume o lugar de Deus, né, na sua vida. Então por isso que quando falta essa imagem de Deus no topo da hierarquia, quando falta essa relação com esse arquétipo do si mesmo, na psicologia analítica, né?
Quando falta essa relação, a gente vai tentar suprir esse vazio com outras coisas e, inevitavelmente, a gente vai se tornar escravo daquilo que a gente está colocando no lugar de Deus. Como a gente vai virar escravo daquilo, né? Aquilo vai virar uma coisa excessiva, vai virar um pecado e a gente vai ficar escravo daquele pecado. Então é como se aquilo que você endeusa roubasse a sua alma, né? Ele te rouba do seu contato com a sua própria alma. E é que quando a gente pensa no contato com a própria alma, a gente pode fazer uma diferença aqui do contato com Deus e tal. Pra gente hoje em dia tem essa diferença, né? Pensando numa linguagem psicológica, mas pra pessoa da Idade Média não tinha, né? Que é mais ou menos ali o Dante está no final da Idade Média, porque para eles a alma humana era esse sopro divino que Deus colocou no homem para fazer ele imagem e semelhança de Deus. Então é um contato com a própria alma, o contato com essa parte de Deus no ser humano, né? Um contato com Deus. Então não tem muita essa diferença para eles. Mas enfim, o que você coloca no lugar desse contato com a sua alma acaba te escravizando, né? Então, como que a pessoa chega no paraíso? Primeiro, ela tem que reconhecer esses pecados, né? Essas coisas que estão roubando ela do contato com a alma dela. Ela tem que se purificar dessas relações, tem que passar num período oposto ali. Igual você está colocando, de novo, a luxúria no lugar de Deus. Então, desse contato com a sua alma. Você passa um tempo longe desses desejos para aprender a controlá-los, para aí você conseguir restabelecer o contato com a sua alma. Então, quem são as pessoas que estão no paraíso, na Divina Comédia? São as pessoas, né? A Beatriz vai explicar isso para Dante. São as pessoas que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente consegue pensar aqui no processo de individuação na psicologia analítica, né? Então, o que significa esse viver de acordo com a vontade de Deus, se a gente pensar no Jung? Então, o Jung vai dizer que todos nós, né, nascemos com um impulso para manifestar nossa personalidade total, né? A gente tem o impulso de manifestar nossa personalidade real no mundo, que aí eu falei um pouco disso no vídeo do Pinóquio, né? Então, esse impulso para manifestar nossa personalidade real vem como um chamado da nossa alma para fazer algo que a gente pode ouvir esse chamado e viver de acordo com ele, que é o que Dante faz quando ele ouve o chamado de Beatriz, né? Inclusive, Beatriz representa a ânima de Dante, essa alma dele que faz esse chamado. Ou a gente pode recusar esse chamado e aí colocar outra coisa no lugar da nossa alma e cair no inferno. Então, quando a gente ouve esse chamado da nossa alma e vive para realizar essa tarefa de manifestar nossa personalidade real, a gente está vivendo de acordo com a vontade de Deus. É como se fosse, de acordo com esse chamado que a nossa alma coloca para a gente, a tarefa que a gente tem que realizar no mundo. Então, quem são as pessoas que estão ali no paraíso, na Divina Comédia? São as pessoas que realizaram a tarefa que elas tinham recebido de Deus para a vida delas. Elas ouviram o chamado da alma delas. Então, tem vários círculos do céu, né, que representam ali os 7 planetas, cada um relacionado com um tipo de virtude. Mas, por exemplo, então tem o céu de Marte, onde estão os guerreiros, né, que morreram lutando pela fé. Tem o céu de Saturno, que é o céu dos contemplativos, então é o céu daquelas pessoas que viveram atendendo essa vocação de viver uma vida monástica, contemplativa, etc. Então cada um tem uma forma diferente de atender esse chamado da alma, mas o que importa é que eles atenderam esse chamado e por isso então eles viveram de acordo com a vontade de Deus e eles vão para o paraíso, né? Mas Dante não é ingênuo no sentido de que acha, você vai ouvir o chamado da sua alma e você vai direto para o paraíso. Não. Por isso que a Divina Comédia, ela começa com uma descida no inferno. Porque inicialmente esse processo ele é muito doloroso. Porque você vai ter que romper várias projeções de coisas que estão no lugar do contato que você devia ter com a sua alma. Então esse período inicialmente doloroso de romper com várias coisas, para depois você começar a entender e viver de acordo com esse impulso de manifestar sua personalidade total. Então esse começo é bem doloroso, né? E o próprio Jung vai falar a mesma coisa do processo de individuação, de que não é um prazer, é um sofrimento, né? Inicialmente, pelo menos. Então ele vai dizer isso aqui no livro Vermelho, né? Que é um livro que Jung escreveu, que teve bastante influência da Divina Comédia de Dante também, né? Ele fala isso aqui. Viver a si mesmo significa ser tarefa para si mesmo. Ou seja, esse processo de individuação não é um estado de felicidade, né? O que eles chamam de saúde mental hoje, que é descansar um pouquinho, comer um chocolate, ler um livrinho. Não, é tipo realizar a tarefa que é ser você mesmo. É uma coisa que é difícil, né?
Não digas nunca que é um prazer viver a si mesmo. Não será nenhuma alegria, mas um longo sofrimento, pois precisas tornar-te teu próprio criador. Se quiseres criar a ti mesmo, não comeces pelo melhor e mais elevado, mas pelo pior e mais baixo. Né? Ou seja, começa pelo inferno, começa pelo confronto com a sombra, pela dificuldade, pelo sofrimento. Né? Por isso dize que te repugna viver a ti mesmo. Né? Por que ninguém quer viver isso? Porque é difícil, porque dói. Se fosse bom, se fosse só felicidade, todo mundo queria. A confluência dos rios da vida não é alegria, mas dor, pois é violência contra violência, culpa e rompe com coisas sagradas. Né? Então tem que romper com muitas coisas que estão no lugar da sua alma e que normalmente são sagradas para aquela época. Né? Então, um exemplo muito comum, né, do que acontece na clínica. O paciente chega perdido com aquele sentimento de desorientação, porque de repente ele entrou no emprego, numa relação devido a uma certa pressão social ou ao prestígio social que aquilo ali trazia para ele. E então, escolhi minha profissão porque essa profissão aqui dá dinheiro e meus pais, isso é uma profissão de uma pessoa bem-sucedida, etc. Tal. Escolheu aquilo sem levar em conta se ele amava aquilo que ele estava fazendo ou não. E aí ele ganha esses bens secundários, né, esse dinheiro, esse prestígio social que fica no lugar do contato com a alma, e aos poucos aquilo vai adoecendo ele. Quando ele se vê nessa situação, ele se vê na floresta, perdido igual o Dante, então para ele ter um contato com a alma dele, normalmente ele vai ter que romper em algum momento essas relações que são inautênticas, que não são baseadas num amor verdadeiro por algo. E aí, romper com esses ideais, romper com essas coisas sagradas, romper com essas coisas que são fundadas em motivos falsos é extremamente doloroso. Então, é isso que o Jung está falando, né? Um processo que é duro. Porque é muito mais doloroso, é muito mais difícil viver de acordo, seguindo a sua própria alma, do que seguindo a opinião coletiva, que é mais segura, teoricamente, né? Do outro lado, você não tem ninguém para se apoiar fora de você. Você tem que, obviamente, você tem esses mestres, tipo os Dante, Virgílio, que falam desse tipo de coisa que ajuda você a entender que você não está ficando louco, mas é difícil, é muito mais difícil do que você seguir um script social prontinho, onde todo mundo vai bater palma para você enquanto você estiver seguindo esse caminho, né? Mas é isso que acontece então na Divina Comédia. Quando você reconhece qual que é essa vontade de Deus, você sacrifica o que está te afastando dela, né? Sacrifica o que está te afastando da sua alma e começa a viver para realizar a sua personalidade real, aí você se aproxima do paraíso. Então, só pra gente recapitular aqui o que acontece, Dante se vê perdido porque ele perdeu o contato com a alma dele, se preocupando com as coisas da vida externa, muito envolvido na vida política da época, etc. Ele se vê longe da sua alma, então ele escuta esse chamado, ele tem que descer ao inferno para reconhecer onde ele se desviou do caminho, depois ele tem que corrigir esse pecado para aí ele retomar o caminho de manifestar a individuação dele, né? Que é o que acontece ali quando ele chega no paraíso. E o último ponto que eu queria comentar é que também a história de Dante começa aos 35 anos, que é o meio da vida, né? Que foi a mesma época que o Jung escreve o Livro Vermelho ali. E o Jung vai falar que esse momento aí ele chama de metanoia, que é esse momento onde a pessoa termina esse processo de adaptação para o mundo exterior, de conseguir uma profissão, construir família, etc., fazer essas adaptações exteriores e se volta para o interior. Então Dante começa nessa fase que o Jung chama ali de metanoia, né? Que significa mudança de pensamento. Então é basicamente isso, né? Espero que deu para entender então como essa metanoia do Dante ajuda a gente a entender um processo analítico e por que isso é um modelo cósmico tão forte. De novo, eu não consigo falar de todos os aspectos, tem aspectos religiosos, filosóficos, políticos, históricos, etc. Mas eu espero ter pelo menos conseguido passar um pouco do aspecto psicológico dessa história que eu amo muito. Então é isso, gente. Então quem curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like e compartilha com os amigos. Um abraço.